maravilhado quando eu vejo assim, a pessoa falar alguma coisa assim com fundamento. Amém. Porque as pessoas, houve um tempo nas igrejas da mensagem, né, que as pessoas brigavam. Eu ia na Praça da Sé, eu via lá a briga entre as denominações e aqueles pregadores jovens da mensagem, né, brigando por causa de batismo, né. Eu saía até no tapa ali no centro de São Paulo. Tinha muita gente que chegava ali e brigava mesmo. Então era muito tremenda aquelas coisas que aconteciam aqui. Foi que nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, eu recordo disso, né? Eu ia ali, as pessoas faziam isso. Então essa semana eu estava recordando, e foi bom o pastor entrar nesse assunto do batismo, né? Porque as pessoas pensam assim, eu estou no batismo verdadeiro. Só que aquelas pessoas que pregam o batismo, que ele diz é verdadeiro, eles não sabem o fundamento daquilo. Amém. É muito bom a gente falar sobre o fundamento do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que a maioria dos crentes que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, eles falam, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo porque eu recebi um profeta. Eles dizem assim, né? Eu recebi um profeta, eu estou na mensagem da hora, eu sou da noiva, eu agora estou no batismo verdadeiro, eu estou no que é verdadeiro. Pergunta como é que começou. O batismo foi por quê? Eles não sabem, eles só sabem dizer que é o batismo verdadeiro. Porque mas não é nada disso. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, foi bom o pastor citar isso aqui, porque os judeus, eles tinham um pacto do nascido ao 8º dia ser circuncidado. Então aquilo identificava aquele que fazia parte da promessa. Se realmente fosse circuncidado uma criança que realmente tivesse o sangue de Deus, aquele sangue, ao pingar no solo, aquele sangue testificava que ali tinha um eleito. Amém. Da tribo de Israel. Então aquela circuncisão se fazia ao 8º dia de nascimento de uma criança. Era para que aquela criança, aquele sangue, quando gotejava ali no santuário, né? Aquele sangue gotejava e testificava que era um eleito com o sangue de Deus que estava pingando no solo. Era um futuro rei daquelas terras. Então ali era aquele pacto, a circuncisão era por essa causa. Então, como ali já foi dividido em 14 idiomas, né? Aqueles judeus foram levados, Israel sempre era levado em cativeiro, né? Então eles voltaram com várias línguas. Então ali no dia de Pentecostes teve 14 idiomas, né? E quando Pedro começou a falar, né? E eles acharam que ele estava bêbado. Quando o Espírito desceu, eles acharam que eles estavam bêbados. E eles começaram a entender cada um na sua língua o que Pedro estava falando. O discurso de Pedro foi entendido cada um na sua língua. Ele falou, mas como? Eu estou ouvindo em aramaico, outro está ouvindo nisso, outro está ouvindo em romano, em grego, outro está ouvindo aqui. Todos estavam ouvindo e entendendo o que ele estava dizendo. Aquelas línguas foram compreendidas. Então o que Pedro estava dizendo? Essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a tanto quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Então o que tem as pessoas de não entender? Qual era a promessa? O fundamento era a promessa. A promessa que tinha sido feita em Abraão. Amém. Por que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque quando o Senhor Jesus fez a redenção na cruz, então aqueles que tinham passado do tempo de ser batizados estavam ali ouvindo, de ser circuncidado, né? Então tinha ali pessoas já careca, né? Já de barbudo, já tinha passado o 8º dia, não tinha como eles voltarem ao 8º dia e ser circuncidados para entrar naquela promessa que Deus fez em Gênesis 17, a Abraão e a sua descendência, né? Que estava ali na terra, que eles tinham que ser circuncidados ao 8º dia. Passou daquele 8º dia, aquele já era transgressor da promessa. Então, o que fez Jesus? Ele fez a redenção, para que o sangue dele testificasse em favor dos transgressores de Israel. E também fizesse em favor dos gentios, que não havia a promessa da circuncisão, não havia o pacto da circuncisão. Então ele fez o Novo Testamento. O Novo Testamento, quem recebe, essa semana foi me perguntado, nós podemos nos batizar? Porque com esse entendimento da promessa, porque eu fui batizado simplesmente porque disseram que o batismo era verdadeiro. Eu não sei de nada do que o Senhor está me dizendo.
Um irmão lá do Congo falou, daqui de São Paulo me falou, eu fui batizado porque ele disse que Deus enviou um profeta e esse era o batismo verdadeiro. Então, o fundamento é a promessa, irmão. Você vê que o Evangelho não começou em Jesus Cristo, o Evangelho começou em Abraão. Deus fez a promessa a Abraão. O Senhor Jesus, ele fez a redenção para os transgressores da promessa, da circuncisão. E para aqueles que não estavam no primeiro pacto, no primeiro testamento. Então ele fez a redenção e fez um novo testamento para aqueles que entrassem em Cristo. Então, se eu tenho ciência que a promessa foi feita à descendência de Abraão, e eu quero entrar nessa promessa, o que eu faço? Eu arrependo, se eu sou judeu, aquele arrependimento não vale para os gentios. É bom falar isso, que eu vejo os evangelistas pregar, arrependei-se e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Cristo, simplesmente está repetindo as palavras de Pedro. Eles não têm entendimento nem da promessa. Quem fala isso, eles não têm entendimento da promessa. Não é o arrependimento. O que vinha? O arrependimento era porque eles tinham perdido o dia da redenção. Eles já eram transgressores daquele pacto de Gênesis 17. Só que aquele pacto não era para os gentios. Então o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus foi e conquistou ali na cruz toda a nossa herança, mas vindo Cristo, Hebreus capítulo 9, verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdócio dos nossos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, todos que entram em Cristo, eles já fazem parte dessa eterna redenção. Então, eles têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu creio que é Gálatas capítulo 3, deixa eu ler isso aqui, para que nós venhamos a dar continuidade. Eu quero também lembrar aqui que o irmão perguntou sobre várias doutrinas essa semana, Até daquela doutrina japonesa, como é que é, dos Hare Krishna e os como é que chama, os Budas, E várias dessas doutrinas, eles acabaram me perguntando, eu falei assim, todas as coisas, seja os macumbeiros, seja os feiticeiros, seja quem for, seja os, como é que chama os árabes lá que crê na doutrina de Maomé, os maometanos, e assim por diante, todos eles têm um fundamento de que é verdadeiro. Tem aquele sacrifício e perverte aquele sacrifício, faz outras coisas. Uns oferecem galinha, outros fazem isso. Então, assim, as oferendas, que era feita por cada uma coisa que era pedida a Deus. Foi me perguntado sobre Samuel. Então, ela tinha aquelas oferendas correspondentes. Deixa eu ler as escrituras aqui, que é Gálatas capítulo 3, verso 26 em diante, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então é bom a gente saber que o Evangelho é a promessa. O sacrifício da cruz, eles nos devolvem, eles nos colocam na promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E herdeiro conforme a promessa de Gênesis 17. É isso que muita gente não tem a ciência. Então, aqueles que creem que Jesus Cristo fez a redenção, agora as pessoas é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e não sabem o fundamento. Eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e faço parte da noiva. Mas o Senhor Jesus não foi crucificado, não foi para formar noiva alguma. Ele foi crucificado para tomar de volta a nossa majestade que está em poder. Ontem mesmo, eu creio que no meu boa tarde de ontem, eu estava falando, pegando aquela palavra daquele general, ele falou assim que, acerca do presidente Lula, o presidente Lula, ele tinha vergonha de dizer que aquele homem foi presidente do Brasil. Porque ser presidente é um lugar praticamente celestial, ele disse. Ser presidente é um lugar sagrado. E, na verdade, é o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante.
Ele falou assim, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que está sentado nos lugares celestiais. Amém. Lugares celestiais é o trono de uma nação. Amém. Então muita gente não sabe que o trono de uma nação é um lugar celestial. Era onde os filhos de Deus sentavam naquele reino dos dias de Adão. Amém. Ali no paraíso. É bom a gente lembrar dessas coisas, porque às vezes nós falamos da descendência de Abraão, e os gentios hoje, por exemplo, os crentes brasileiros das nações, eles pensam, nós somos crentes pela fé, eles não sabem o que significa isso. Por quê? A palavra fé, se nós observar, eu não sou filho de Abraão, ele diz assim, muitos dizem, eu não sou filho de Abraão, não é pelo sangue, é pela fé. Ora, Satanás engana as pessoas, a palavra fé foi um título que os judeus colocaram nos gentios naqueles dias, zombando deles. Por que os judeus zombavam dos gentios? Porque os gentios diziam que eles iam fazer parte da promessa pela fé. Então a palavra fé, foi os judeus que apelidaram os gentios naquele tempo. Aí Paulo estava usando isso. Paulo falou assim, os filhos da fé, que eram os gentios, que era assim que era conhecido os gentios, pelos judeus daqueles dias, né, que eles criam tanto naquilo que Abraão tinha ensinado para eles. É que é bom a gente lembrar dessas coisas, porque quando a gente fala do gentil, as pessoas pensam que o gentil foi alcançado assim, falou de Jesus para eles, falou de Jesus para aqui. Não, mas os gentios, eles são filhos de Abraão, como os judeus também são. O que aconteceu? Os filhos que Adão teve lá no princípio, eles não aparecem em Bíblia nenhuma. Você não vê as traduções, não traz os filhos de Adão. Ele só traz os filhos de Adão, Abel e Caim, né? E depois Sete, né? Observa que é só esses três que aparecem na descendência de Adão. Observa, se nós conversar com muitos crentes, eles não vão ver os filhos que Abraão tinha com a princesa Quentura. Ele só mostra só Isaac e Ismael. Ele só vê esse como filho de Abraão. Mas os primeiros filhos que Abraão teve, observa que era com a princesa Quentura. Os primeiros filhos que Adão teve não aparecem, foi lá no paraíso. Os primeiros filhos que Adão teve, eles não aparecem nas traduções de Gênesis. É uma coisa tremenda. Você vê que a mesma coisa que apagaram a descendência de Adão lá da nossa Bíblia, estava sendo apagada a descendência de Abraão, que veio para os gentios da nossa Bíblia. Você vê que eles não aparecem. Você vê que Moisés começou a colocou a descendência de Abraão, vinda da princesa Quentura, depois da morte de Sara, lá em Gênesis 25, que depois é esquecido. Observa que aqueles magos que saíram e chegaram em Belém, né, que chegaram em Jerusalém, né? Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É São Mateus capítulo 2, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aqueles eram os filhos de Abraão. Era a descendência de Abraão. Aqueles eram os verdadeiros pais dos eleitos gentios. Eram os magos. Então, observa uma coisa. Então, aqueles judeus zombavam dos gentios. Quando eles falam, vocês são filhos de Deus, vocês vão fazer parte da promessa pela fé. Então é aí que vem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para nós os gentios. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós fazemos aquilo com fundamento, com entendimento, porque eu falei que essa semana eu estava falando, o que falta para os crentes do nosso dia é a sabedoria natural. Se você vê que Paulo fala ali, eu sempre estou pulando a escritura, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, né? Fala assim, eis aqui vos digo o mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Aí quando chega nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, no século 21, do século 20 e 21, o que nós pegamos Apocalipse 10, 7, está escrito assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta,
se cumprirá o segredo de Deus. Só que os crentes que leem isso, eles não sabem ligar que era aquilo que Paulo estava falando em 1 Coríntios 15, 51. Que era o que havia de se cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. Era o segredo de Deus, era o mesmo mistério que Paulo estava dizendo. Agora, o mistério de Deus não estava, que Paulo falava, não era apontar para que nós recebamos um profeta. Não era nada disso. O mistério de Deus era nós falar da nossa transformação e da nossa redenção. Era da nossa transformação, não era isso que Paulo falava? E nós seremos transformados. Você vê que o assunto de Paulo era a transformação. Era nós voltarmos nós tomar posse daquele tabernáculo que nós deixamos lá no Jardim do Éden. Isso. Voltar e retomar aquilo que nós perdemos. Era isso que havia de acontecer nos dias da voz do sétimo anjo. Nós tomar de volta a promessa. Nós tomar de volta aquilo que nós éramos nos dias de Adão. Aquilo que nós deixamos lá. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, se o pastor puder ler para mim do 1 ao 3, observa, é nós voltar e tomar de volta. Esse era o mistério do qual Paulo falava em 1 Coríntios 15, 51. Era o mistério do qual fala em Apocalipse 10, verso 7. A ligação era essa. Era o que havia de acontecer no dia da voz do sétimo anjo, que seria o dia da nossa redenção. Aleluia. Nós tomar de volta aquilo que Satanás nos roubou. Então observa, nós tomaremos de volta isso no dia da redenção. É isso que Jesus nos dá. Agora, veja aqui. Os 7 trovões de Apocalipse 10, do 1 ao 4, no verso 4, que João ia escrever e foi proibido. Eu vi o irmão falando assim: ó, os 7 trovões estão fazendo maravilha na nossa igreja. Esse camarada parece ser burro. Eu fui ignorante, eu reconheço que eu fui ignorante. Ele parece ser burro, não existe isso. Parece que falta sabedoria desses crentes do nosso dia. 7 trovões são 7 mensageiros falando. Observa, quando eles estavam em volta do trono, eles eram 7 Espíritos de Deus que havia de ser enviado a toda a terra. E no dia da redenção, eles são ressuscitados. Observa o que Paulo fala em 1 Coríntios 51. Eles são ressuscitados. E nós seremos ressuscitados. Veja, aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão. Incorruptível, e nós seremos transformados. Esse era o segredo de Deus, esse era o mistério que havia de acontecer nesse tempo. Amém. Então as pessoas pensam que mistério é ver o mensageiro fazendo milagre. Mistério é ver o mensageiro revelando, mostrando coisas, não é nada disso. É os filhos de Deus tomando a sua posição de filhos de Deus em plenitude. Amém. É voltando àquilo que eles eram lá no paraíso. O pastor, lê a escritura para nós, como que nós éramos lá no paraíso? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos Deus no edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestido, não formos achados nus. Então observa, o mistério é nós voltar àquilo que nós éramos. Amém. A filhos de Deus em plenitude. E isso vai acontecer quando? Nos dias da volta do sétimo anjo, que será exatamente no dia que o Senhor Jesus marcou para nos devolver aquilo que Ele conquistou na cruz. Agora, aquilo que Ele conquistou para mim e para o pastor e para todos aqueles que nele crê, não foi para ser uma noiva, não. Foi para ser rei da nação brasileira, falando de nós, os cristãos brasileiros. E para falar dos cristãos argentinos, foi para ser rei da Argentina. Era isso que eles eram nos dias de Adão. Era isso que nós éramos. Então a promessa que Deus fez a Abraão foi de dar de volta aquele paraíso perdido. Que Moisés olhou além da cortina do templo e a seus joelhos ele bateu um no outro. Paulo fala que Moisés ficou assombrado ao ver aquela cidade celestial. Ao ver como é que é a igreja, né, dos primogênitos reunida ali naquela cidade. Paulo fala isso em Hebreus capítulo 12, né?
Observa que Paulo chama ali a igreja dos primogênitos, dos filhos de Deus reunidos. Então é isso que nós os cristãos, eu não caminho, pastor, eu não comecei a falar do evangelho com 4 anos, não foi para ver mensageiro nenhum fazer milagre não. Foi apontando o dia da redenção, onde nós voltaremos, largamos essa carcaça podre imortal e entramos naquele imortal. Porque essa é a minha caminhada a uma pátria celestial. Não é para ser pertencer à igreja de Goiânia, à igreja de São Paulo, à igreja que seja de onde for. Foi para pertencer àquela igreja dos primogênitos que está escrita no céu. Voltar àquela condição que nós estávamos no dia de Adão. Essa é a minha caminhada. Foi por isso que eu tomei o nome do Senhor Jesus no meu batismo, crendo naquela promessa que Deus fez a Abraão. Foi para isso que esse é o fundamento do batismo. É entrar na promessa, porque se está escrito, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então a promessa do qual Pedro fala no dia de Pentecostes, porque a promessa nos diz respeito. Quando Pedro está falando da promessa, aí os abestalhados pensam, mas que promessa é essa? A promessa de nós receber o Espírito Santo. O camarada parece que não tem miolo. Parece que o pão tem mais miolo do que os crentes dos nossos dias. Pedro estava falando da promessa que Deus fez a Abraão, que era voltar a ser rei. Não foi essa a promessa? E de ti farei nações, Abraão, e reis sairão de ti. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, não foi isso? Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. E cantava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, veja, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Não é mesma nenhuma. Glória a Deus. Mas foi o mensageiro que pregou. Joga isso no lixo, porque a Bíblia não sustenta. A nossa promessa é aquilo que Deus fez a Abraão. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não estou aqui para aquele que hoje, no que esse pastor, ou nem aquele falou, se não tiver, se ele não testificar da promessa conforme está escrito, para mim não serve de nada. E eu não deixarei a minha casa para mim ouvir tonteria de homem algum. Aleluia. Eu não faria isso. Glória a Deus. Porque, graças a Deus, eu comecei a ter entendimento das Escrituras com 4 anos de idade. Parece uma loucura, né? 4 anos, eu tinha entendimento. Com 5 anos eu sentava com a minha mãe e explicava para ela o que era a promessa de Deus. Com 6 anos, eu falei de um pastor, por que o senhor lê uma coisa e está pregando outra? Isso lá no sertão de Mato Grosso. Quando o pastor leu Apocalipse capítulo 5, como eu já repeti várias vezes aqui, e começou a pregar outra coisa, diferente do que ele havia lido, porque a escritura oficial dele. Então uma coisa, nós temos que ter, o que falta nos crentes do nosso dia é sabedoria natural, de unir as coisas. Agora, fala assim, Apocalipse 10:7, aí as pessoas ficam de olho no mensageiro. Não é de olho no mensageiro, é no tempo do mensageiro, que há de suceder o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos isso, agora nós ficamos olhando o mensageiro. Nós temos que olhar o dia da redenção, onde aquela promessa há de se cumprir em mim e você. Amém. A coisa mais importante para os cristãos dos dias de hoje é o dia da redenção. Sim, pastor. Isso mesmo.